Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência então à nossa aula de função polinomial do segundo grau, agora eu quero conversar com vocês a respeito das raízes, tá? Ou seja, os zeros aí da nossa função polinomial, ok? Vamos lá para a tela, ó. Então, aqui agora, denominamos os zeros ou as raízes de uma função quadrática, f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, quando a for diferente de zero, os valores de x que anulam essa função, ou seja, nós temos isso aqui, ó, nós temos que o f de x é igual a zero, tudo bem? Deixa eu mudar aqui a minha caneta, foi. Eu tenho aqui um exemplo para vocês, ó, seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, verifique se os números 1 e o número 5 representam raízes dessa função. Então vamos lá, gente. Se o 1 e se o 5 for raiz dessa função, essa parte da função aqui, quando nós substituirmos os valores, o resultado vai ser zero, certo? Então nós teremos isso aqui, por exemplo, ó, vamos verificar se se esses números são realmente raízes dessa função. Então, ó, quando o x for 1, o que vai acontecer? Vai ficar 1 ao quadrado menos 6x não, né? 6 vezes 1 mais 5. Ok? Até aqui? Tranquilo? f de x igual a 1, né? O f de 1 é igual a 1 menos 6 mais 5. E aqui nós temos, ó, 1 mais 5 dá 6 e 6 menos 6 dá 0. Então, ó, o f de 1, ou seja, quando x for 1, né, a minha função vai ser igual a 0. Então, o 1 aqui sim, o 1 é uma das raízes da minha função. Vamos verificar também quando o x for igual a 5. Né? Então, f de 5 igual 5 ao quadrado menos 6 vezes 5 mais 5. Ó, percebam uma coisa, no lugar do x, ó, eu coloquei o número 5, tá bom? Então, o f de 5 igual a 25 menos 30, esqueci do 5, né? 25 menos 30 mais 5. Ó, 25 mais 5 dá 30, não é? E 30 menos 30 é igual a 0. Então, sim, o 5 também é uma raiz dessa função. Tudo bem? Deu para perceber aí o que são as raízes, então? As raízes, vamos falar de uma maneira mais prática aqui. As raízes de uma função são aqueles números que zeram a função, certo? Quando nós substituímos no lugar do x, essas raízes dão o resultado zero, tá bom? Vamos lá, quais são os métodos, professor, para determinar os zeros da função? Né? São dois métodos, ó. Nós temos aí o Bhaskara, ou nós podemos fazer isso por soma e produto. Primeiro vamos falar a respeito do Bhaskara. Ó, o Bhaskara, né, quando nós queremos determinar aqui, ó, f de x igual a zero, tendo uma função polinomial desse tipo aqui, o Bhaskara vai ser o seguinte, menos b vai ser mais ou menos a raiz do discriminante, né, ou do delta, né, nós conhecemos aqui por delta também, dividido por 2a, onde o delta, ou o discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. Esse aqui é o método que a gente sabe que é o mais trabalhoso, mas é o que funciona sempre, né? É o que salva a gente aí quando não sabemos como fazer. Então, ó, determine os zeros da função, certo? Dessa função aqui. É a mesma função que eu peguei lá atrás. Então, ó, nós esperamos que o zero seja, o x1 seja 1 e o x2 seja 5, certo? Porque é a mesma função que eu já peguei ali atrás. Então vamos lá, ó. Para resolver por Bhaskara, nós teríamos que fazer então o discriminante primeiro, que vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Quem que é o b ao quadrado? Então, ó, o b vai ser menos 6. Então, no lugar do b eu coloco menos 6. Elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, quem que é o a? É 1. E o c é o 5. Lembra lá, ó, vamos lembrar o formato aqui. Seria ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Meu f de x, né? É isso aqui. Tudo bem? Então, ó, substituindo aqui os valores, nós teremos o seguinte. Menos 6 ao quadrado vai dar 36.
e menos 4 vezes 1 dá 4, né? E 4 vezes 5 dá 20. Então, o meu delta é igual a 16. Agora, vamos colocar lá dentro da fórmula de Bhaskara, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Vamos para cima, ó. X é igual a menos b, então vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz de delta. Quem que é a raiz de delta? 16, né? Vezes 2 vezes a. Quem que é o a? 1. Então, nós teremos x igual menos com menos dá mais, então mais 6. Raiz quadrada de 16 é 4. E 2 vezes 1 dá 2. Agora nós temos duas raízes, ó. O x1, quando esse sinal aqui for positivo. Então vai ficar 6 mais 4 dividido por 2. 6 mais 4 dá 10, que dividido por 2 dá 5. Tranquilo? Esse aqui é o x1. Ó, tanto faz a ordem aqui, né? Vai lá, o x2, seguinte, 6 menos 4 dividido por 2. Teremos então que o x2 é igual a 6 menos 4, que dá 2, e 2 dividido por 2 igual a 1. Tranquilo? Então, ó, chegamos aqui nas duas raízes que nós esperávamos. Precisávamos encontrar 5 e 1. Tudo bem? A outra forma que nós temos, pessoal, para calcular as raízes da minha função, vai ser a soma e produto. Professor, como que funciona a soma e produto? E para que eu vou utilizar? Pessoal, vocês viram ali que o Bhaskara já dá certo, né? Então, se você quiser usar o Bhaskara, tudo bem. Mas a soma e produto é um método bem mais rápido de você encontrar algumas raízes, tá bom? Então, vamos lá. Como que funciona? Nós teremos duas raízes, então eu coloquei aqui, ó, x1 e x2, né? Que a resposta vai ser menos b sobre a, né? Se eu somar as duas raízes, eu terei como resposta menos b sobre a. E se eu multiplicar as raízes, eu terei como resposta c sobre a. Vai ser o produto das raízes. Por isso esse nome aí, soma e produto. Vamos fazer na prática aqui, ó. Determine os zeros da função. E eu coloquei aqui a mesma função. Então nós esperamos encontrar um x1 igual a 1 e um x2 igual a 5. Tá? Claro que quando você for fazer isso aqui, você não vai saber as raízes de antemão, né? Só que eu estou mostrando para vocês que tudo, de qualquer um dos dois modos, nós vamos chegar na mesma raiz. Ó, então nós precisamos pensar em dois números, tá? Que somados a resposta vai dar menos b sobre a, certo? Vamos colocar isso aqui substituindo os valores então. Vai dar menos b, né? Menos b vai ficar menos 6 sobre a, que é 1, tá? Então a soma desses meus dois valores aí, a soma das minhas duas raízes vai ter que dar 6 positivo. E o produto? O produto, volta na formulazinha lá se não lembra, ó, c sobre a, né? Então o produto x1 vezes x2 vai ter que dar 5. 5 sobre 1, né? Não preciso nem colocar. Então, quais são os dois números que se eu somar dá 6, mas se eu multiplicar os dois vai dar 5? Será que dá certo aí? 1 e 5? Vamos fazer o teste, ó. 1 mais, se eu fizer, vou trocar aqui a cor, ó. Se eu fizer 1 mais 5 é igual a 6. Ó, deu certo, tá bom? E aqui, se eu fizer 1 vezes 5 igual a 5. Tranquilo? Então, ó, aqui também deu certinho, né? Então, nós temos aí as duas raízes funcionando direitinho. Próximo. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês o gráfico da função que eu acabei de encontrar as duas raízes. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que, olha aqui, ó,
As raízes são esses números, né? O ponto de encontro, né? O ponto de intersecção entre o gráfico que eu tenho ali, né? Ó, concavidade voltada para cima, porque o meu x aqui, ó, é positivo, né? O x é positivo, então concavidade voltada para cima. E aí eu tinha duas raízes, não é? Que era o 1 e o 5. E olha aqui, onde que estão esses números aqui na minha representação gráfica? Ó, o 1 tá aqui e olha o 5 aqui. Certo? Então as raízes da minha função, né, elas vão determinar esse ponto de intersecção do meu gráfico, né, da minha função, com o meu eixo horizontal, né, com o meu eixo x. E aqui, ó, olha só que interessante, eu já coloquei aqui a intersecção, né? Quando x for 5, né? Ó, quando o meu x aqui for 5, quanto que vai ser meu y? Zero, não é? Não substitui lá os valores. Quando x é 5, a resposta não deu zero? Então, aqui também, ó, quando eu substituir os valores de x como sendo 1, lá no primeiro exemplo, né, a resposta final foi zero. Quando x é 1, o y é igual a zero. E são esses dois pontos de intersecção aqui, ó. Ok? Firmeza, então. Agora, gente, ó, eu trouxe outras duas funções, né? Primeiro essa aqui, depois tem mais uma outra, que eu quero mostrar para vocês como que isso funcionaria daí em algumas outras funções. Vamos por partes, ó. Nós temos aqui f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Tudo bem? Vamos fazer por Bhaskara, tá? Porque eu quero observar depois o discriminante com vocês, ó. O meu delta, então, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vai lá. Delta igual b ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a aqui, ó, é o número 4 e o c é o número 1. Vamos lá, então. Delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado dá 16. E 4 vezes 4, 16 também. Delta, então, é igual a zero. Ok? E aí, as minhas raízes, eu terei lá ó, que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. X é igual a menos b, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de delta. Quanto que é o delta? 0. E 2 vezes o a. 2 vezes 4. Tranquilo? Vamos lá, então. Determinar essas duas raízes. O x1, então, quando esse sinal aqui for positivo, vai ficar mais 4, mais... Ó, raiz quadrada de zero, né? Qual o número que vezes ele mesmo dá zero? É zero, né? Então, igual a zero, dividido por 2 vezes 4, que é 8. Então, x1 igual a 4 oitavos. Ou, se você quiser simplificar aí, né? Os dois números são divisíveis por 4. Então, ó, você vai fazer o seguinte. Divide aqui por 4 e divide aqui embaixo por 4 também. Que vai dar 1,5. Tá bom? Minha primeira raiz. Vamos lá, segunda raiz. O x2, ó, vai ser quando esse sinal aqui for negativo. 4 menos 0, dividido por 8. Certo? 4 menos 0 dá 4 também. E 4 dividido por 8, né? Dá pra gente simplificar ali de novo e vai dar meio. Tá? Perceberam aqui que deu duas raízes iguais? Certo? Os dois deu meio, né? Ou se você quiser colocar em números decimais, vai dar 0,5. Certo? As duas raízes aqui, elas têm o mesmo valor. E por que que isso aconteceu? Ó, nós temos um delta igual a 0, certo? E quando nós vamos substituindo os valores aqui, ó, vocês perceberam aqui que vai ficar mais ou menos 0? Vai fazer diferença se eu somar ou se eu subtrair o 0? Não, né? Então as raízes serão iguais. E isso aqui vai se repetir sempre, tá? Isso aqui é um bom macete para você não precisar resolver em alguns exercícios aí
todo Bhaskara, né? Se você fizer o discriminante der zero, você já sabe que nós temos duas raízes iguais, tá bom? No gráfico, como que isso fica? Ó, no gráfico, nós teremos uma função com concavidade voltada para cima, porque o meu A aqui é positivo, né? O 4 ali está positivo, então concavidade para cima, certo? E olha a raiz aqui, ó. É o mesmo ponto. O ponto A e o ponto B são o mesmo ponto, ó. E esse gráfico, ele toca o eixo da horizontal aqui, o eixo X, né? Ele vai tocar o eixo X em apenas um ponto. Então, ó, sempre que isso, ou melhor, sempre que você fizer o discriminante, ou você fizer o delta lá, né? E o delta for igual a zero, vai acontecer isso aqui, ó. Vai cruzar o eixo X em apenas um ponto. Próximo exemplo, ó. 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Vamos resolver aqui o delta, ó. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, o meu a é 2, vezes c, que é 5. Agora, delta é igual menos 4 ao quadrado, 16. E aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, delta é igual a 24. Beleza? Vamos lá resolver, ó. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Tô pegando a formulazinha de Bhaskara, né? X igual a menos b. B é menos 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de... Aqui não é 24 não, aqui é menos 24. De menos 24 dividido por 2a, tá? E aí vamos determinar aí, ó, x1 vai ser igual, menos com menos dá mais. E vai ficar 4 mais raiz quadrada de menos 24. Ixi, e agora? Qual que é a raiz quadrada de menos 24? Aqui, ó, 2a. O a aqui é 2, né? 2 vezes 2, 4. Tá. Nós não estamos trabalhando com raízes negativas, né? Nós não conseguimos determinar um número que vezes ele mesmo vai dar menos 24. Não tem como, né? Então, isso aqui dá uma indeterminação. Nós não temos um valor aqui, tá bom? Conjunto vazio. As respostas aqui não existem. E aí, ó o x2 também. x2 vai dar 4 menos raiz quadrada de menos 24 dividido por 4. Ah, professor, então, e quando der isso aí, o que eu vou fazer? Simples. Quer dizer que não possui raiz. Então lá, exercício. Vamos supor lá um exercício. Determine as raízes da função polinomial do segundo grau, tal. Certo? E passou essa funçãozinha aqui para você. O que você vai fazer? Você vai fazer lá o discriminante, daí chegou no valor negativo, você precisa resolver o Bhaskara para saber que não existe uma raiz? Não, você pode colocar direto ali, ó. Não possui raiz. Esse número não possui raiz. Fechou, acabou. É isso o exercício. E olha o que acontece no gráfico, ó. No gráfico, essa função aqui, ela não encosta o eixo das abscissas, né? Não encosta ali o eixo X, certo? É por isso que não possui raiz, ó. É indeterminado, indefinido, apareceu aqui no programa, tá vendo? Né? Ela não encosta em nenhum ponto. Ok? E aí, quero deixar aí para vocês 3 exercícios para vocês fazerem, tá? Vocês vão lá na página 130, então, vão fazer os exercícios 13, 14 e 15, tá? São exercícios de aplicação para isso aí que nós vimos agora. Tranquilo? Pessoal, por hoje é isso, né? Nossa aula acabou até ficando extensa aqui, ó. Tô vendo já 20 minutos. E nós nos vemos aí na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, pode chamar lá. E se não quiser chamar também, pode esperar até sexta-feira, que daí na sexta-feira nós vamos conversar mais no online aí, ao vivo, né? Tranquilo? Até mais, nos vemos aí em breve.